Nossos planos, sonhos e projetos podem mudar. As circunstâncias vêm e vão, as emoções se alteram. Mas um sopro suave, constante e sedoso jamais muda. A Palavra de Deus. A Sagrada Escritura, inspirada pelo Espírito Santo, é a bússola que nos guia, a luz que ilumina, o manancial de sabedoria e força. Por isso busquei em oração, na meditação, na leitura, na reflexão, entender a mensagem de Deus para você, para hoje, para este sábado, dia 10 de abril de 2025, e encontrei nos Salmos, capítulo 133, versículos 1 e 3. Olha, aqui está a Escritura. Ai, ai, que bom e agradável é, ó irmãos, quando a família se une, se junta, quando a família se une, se junta, quando os irmãos se reconciliam. Então, antes que continue, quero convidá-lo a fazer um gesto simbólico, colocar a mão direita no coração e a esquerda sobre a sua cabeça, e juntos, em união, louvar e honrar a Deus. Que Ele toque o nosso coração e que possamos, a partir de hoje, trilhar um caminho de união. Hoje, você não chegou aqui por acaso. Deus tem algo para falar com você. Fique comigo até o final deste vídeo, porque essa mensagem vai transformar o seu dia e talvez até a sua vida. O Salmo de hoje, 10 de abril de 2025, traz uma verdade poderosa, uma promessa divina, e uma lição que muitos esquecem, mas que é essencial para viver em paz e plenitude. Prepare seu coração, respire fundo. Vamos juntos mergulhar na palavra. Que bom e agradável é, ó irmãos, quando a família se une, se junta, quando os irmãos se reconciliam. Que bom e agradável é, ó irmãos. A primeira coisa que salta aos nossos olhos é a beleza da concordância. A repetição da palavra irmãos intensifica o chamado à união. Irmãos, uniam-se. Irmãos, reconciliais. A harmonia familiar, a reconciliação entre irmãos, é vista por Deus com grande satisfação. Ela agrada ao seu coração. Deus deseja a unidade, a comunhão, a reconciliação. E por quê? Porque Ele mesmo é Deus, o autor e consumador da fé, que deseja que todos os homens se arrependam. Para que todos os homens se arrependam e vivam em paz, em união, em comunhão, amando uns aos outros. Quando a família se une, se junta, quando os irmãos se reconciliam. Reconciliação e união. O salmista David, inspirado pelo Espírito Santo, sabe que há momentos em que a discordância, a discórdia, os conflitos, as brigas, as mágoas, as ofensas, as injustiças, as incompreensões, as divergências, os desentendimentos, as perseguições e os mal-entendidos invadem as famílias, as igrejas, as comunidades, as cidades, os países. E por isso, clama, suplica e canta a Deus a importância de reconciliar, de unir, de juntar, de congregar, de reunir. E Deus atende. Responderá a cada chamada, a cada súplica, a cada prece, a cada oração, a cada clamor, a cada lamento, a cada pranto. Deus atende. Que bom e agradável é, ó irmãos, quando a família se une, se junta, quando os irmãos se reconciliam. Que bom e agradável é, ó irmãos, quando a família se une, se junta, quando os irmãos se reconciliam. Reflita nestas palavras. Deixe-as ecoarem em seu coração. Permita que elas toquem sua alma. Reconciliação e união. Quantos conflitos evitados, quantos mal-entendidos superados, quantas mágoas superadas, quantas brigas terminadas, quantos corações partidos restaurados, quantas lágrimas secas, quantas famílias restauradas, quantas vidas transformadas, quantas orações respondidas, quantos milagres realizados, quantas bênçãos derramadas.
Quantas vitórias alcançadas, quantas portas abertas, quantas situações facilitadas, quantas promessas cumpridas, quantas profecias cumpridas, quantas doenças curadas, quantas perseguições superadas, quantas aflições amenizadas, quantas provações facilitadas, quantas vitórias alcançadas, quantas bênçãos derramadas, quantas portas abertas, quantas situações facilitadas, quantas promessas cumpridas, quantas profecias cumpridas, quantas doenças curadas, quantas perseguições superadas, quantas aflições amenizadas, quantas provações superadas, quantas lutas vencidas, quantas lágrimas de alegria desatadas, quantas risadas soltas, quantas alegrias compartilhadas, quantas músicas cantadas, quantos louvores entoados, quantas orações elevadas, quantas preces oferta, quantas graças dadas, quantas vitórias comemoradas, quantas bênçãos celebradas, quantas realizações partilhadas, quantas metas conquistadas, quantas conquistas alcançadas, quantas expectativas superadas, quantas dificuldades vencidas, quantas amarras rompidas, quantas correntes partidas, quantas cadeias abertas, quantas almas alcançadas, quantos pecadores arrependidos, quantas vidas transformadas, quantas gerações abençoadas, quantas obras realizadas, quantas iniciativas desenvolvidas, quantas vocações despertadas, quantas vocações cultivadas, quantas profissões exercidas, quantas artes aperfeiçoadas, quantas ciências estudadas, quantas línguas faladas, quantas culturas apreciadas, quantas pessoas auxiliadas, quantas crianças sorrindo, quantos jovens sonhando, quantas famílias esperançosos, quantas comunidades crescendo, quantas igrejas prosperando, quantas nações unidas, quantas profecias profetizadas, quantas experiências vividas, quantas aprendizagens retiradas, quantas sábias ensinadas, quantas verdades reveladas, quantas promessas alardeadas, quantas advertências anunciadas, quantas mensagens transmitidas, quantas oportunidades criadas, quantas chances concedidas, quantas dores consoladas, quantas feridas curadas, quantas almas amparadas, quantas vidas salvadas, reconciliação e união. Oh, que bênção! Oh, que maravilha! Oh, que alegria! Oh, que prazer! Quando a família se une, se junta, quando os irmãos se reconciliam, o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Se você está ouvindo esta mensagem e se identifica com estas palavras, se você sente o desejo ardente de ter união, de ter comunhão, de ter reconciliação, de ter harmonia, de ter paz, de ter concordância, de ter fraternidade, de ter irmandade, então levante as mãos ao Senhor e agradeça. Agradeça a Deus por este momento, por esta oportunidade, por esta chance, por este instante, por esta manhã, por este dia. E peça a Deus para que a bênção, a vida, o favor, a graça, a misericórdia, a bondade, a compaixão, a ternura, o carinho, a proteção, o cuidado, a força, a saúde, a vitalidade, o vigor, a energia, a prosperidade, a fartura, a abundância, a ampliação, a multiplicação, a expansão, a glória, a majestade, o louvor, a honra, a exaltação, a adoração, a salvação, a libertação, a vitória, a conquista, a redenção, a ressurreição, a transfiguração, a glorificação, o reino, a herança, a promessa, o céu, a eternidade, a vida, a glória, a santidade, a justiça, a paz, a fidelidade, a veracidade, a sinceridade, a bondade, a misericórdia, a graça, a caridade, a generosidade, a grandeza, a magnificência, a soberania, a onipotência, a onisciência, a imutabilidade, a imortalidade, a transcendência, a perfeição.